Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 20 de julho de 2016, hoje quarta-feira. Vamos então às movimentações do mercado do pregão de hoje. Vemos aqui então uma variação negativa hoje no índice Bovespa de 0,21%, interrompendo então aquela sequência de pregões em alta. Tivemos 10 pregões consecutivos em alta. E hoje, por muito pouco, não foi um 11º dia. Então a gente teve uma pequena correçãozinha. E o que isso quer dizer? Não muita coisa. Tá? O cenário do nosso mercado, na minha opinião, não mudou. Tá? O mercado continua forte, apesar dessa desaceleração. Tá? Como eu venho dizendo nos últimos faróis, num cenário que nem esse, nós não devemos tentar, primeiro, antecipar a virada no mercado e, segundo, idealmente, né, a experiência e a prudência ensinam que buscar trades, né, que se beneficiam da reversão do mercado através, né, que se beneficiam com a reversão do mercado, mas buscar esses trades através de um sinal de fraqueza do movimento vigente não é uma boa. A gente tem que buscar um sinal de força, né, da direção oposta. Nós não temos hoje um candle forte de queda. A gente não pode nem dizer que no pregão de hoje os vendedores dominaram a sessão, claramente, apesar dessa pequena variação negativa. Então a gente tem um candle pequenininho, que pode ser entendido como um candle como esse, como um candle como esse. Ele é preto dessa vez, tá? Ajuda um pouquinho, um candle de baixo. Mas repare que o volume foi menor. Não é um sinal forte. Eu ainda acho que é prematuro apostar na ponta vendedora. Tá? Se a correção vier amanhã, o que a gente vai precisar ver? A gente vai precisar ver o mercado perdendo a mínima de hoje, obviamente, né? E ficar lá, fechar abaixo da mínima de hoje, fechar próximo da mínima, e a partir daí o cenário fica mais, entre aspas, tranquilo para a gente operar na ponta vendedora. Antes disso é muito delicado, tá? E operações de venda é mais prudente manter elas por enquanto no intradiário. Mas também as operações de compra agora ficam complicadas do ponto de vista de swing trade. Iniciar operações com o mercado já com tal nível de sobrecompra, por mais que da minha parte haja uma expectativa por continuidade do movimento de alta até os 58 mil pontos, né? Nem que seja no movimento arrastado, eu ainda acho que é perigoso. Tá ruim para compra e tá ruim para venda no prazo diário. Ok? No mercado americano, o cenário é altista. Eu vinha falando que esses candles aqui tem uma conotação altista inseridos no gráfico da forma como estão, e hoje nós tivemos um dia de alta leve no mercado americano, uma alta de 0,19, é um candle pequeno, é uma estrelinha, tem um mini gap aqui, mas isso ainda não é um sinal de reversão. Isso até pode vir a dar espaço ao movimento corretivo, tá? Mas daí a gente espera um candle fechar em baixa significativa, e a partir daí a gente acredita no movimento corretivo, que tanto para o mercado americano quanto para o mercado brasileiro, se vier, deve ser entendido pelo menos inicialmente como uma mera correção da tendência de alta. Os mercados estão muito altistas, tanto o nosso quanto o mercado gringo. O S&P 500 futuro, reparem, também quebra pequeno padrão de contração que vinha desenhando nos últimos dias e dá a ideia de retomada no movimento altista. Se isso aqui significa a compra do ponto de vista de gráfico diário, não é uma compra lá muito forte, não é muito o meu estilo, mas é mais fácil, na minha leitura, o mercado americano seguir em alta do que reverter. A gente tem como alvo 2.197, que é uma projeção que a gente está fazendo aqui, considerando este primeiro movimento, uma projeção alternada, e a mesma projeção eu fiz aqui para o gráfico do índice Dow Jones, né? Lembrando, quando a gente tiver uma correção, o topo histórico que foi rompido tende a servir como suporte. Repara no intraday
o índice Dow Jones hoje rompeu esse triângulo ascendente, agora tem uma zona bem definida de resistência que, se romper no intraday, sinaliza mais alta. O S&P 500 futuro, tá, tinha esta zona aqui de resistência, ela foi rompida e agora vem trabalhando um pullback lateral. Se romper esta região aqui, muito provavelmente acelera no movimento de alta, ok? Voltamos aqui para o gráfico do índice Bovespa. Numa eventual queda, suporte em 54.500 mais ou menos. Vamos olhar o gráfico do futuro. Olhando aqui então o mini índice. Aqui no mini índice a queda foi um pouquinho mais significativa, uma queda de 0,70. Né? Nada de extraordinário em relação a esse candle. No gráfico intradiário, estávamos aqui no fechamento de ontem. Né? O mercado abriu produzindo uma nova máxima, deixa eu dar um zoom aqui, e acabou desenvolvendo um movimento de queda. Não teve nenhum enquadramento nos setups que a gente opera no gráfico de 15 minutos. No gráfico de 5, tá? No gráfico de 5 era possível perceber isso aqui, ó. O mercado faz um sinal de força, corrige, perde a linha d'água, bate na mínima, 2 fundinhos então, e daí aqui o mercado tenta subir, não vence as médias e barra forte, rompendo esse fundo. Esse seria o ponto que a gente poderia pensar numa operação. Repara que o volume foi significativo, dali para frente o mercado deu uma bela afundada. Mas como, não sei se vocês acompanham, né, o bate-papo de abertura, o mercado estava rolando quando a gente estava fazendo, e a expectativa era o seguinte, que o mercado viesse a bater o fundo de ontem aqui e segurasse. Inclusive isso seria uma boa oportunidade na ponta compradora. E o sinal foi exatamente esse candle aqui. A partir desse ponto valia a pena se arriscar na operação na ponta compradora e o mercado subiu bem. Tá? Repara aqui no gráfico de 15 minutos. Tá? Batemos na linha d'água e a partir daqui o mercado ficou mais perdido. A gente está tendo um dia de contração que vai desenhando para nós o que? Um retângulo no intraday. Um retângulo depois de um movimento de alta é um padrão inicialmente altista, né, que beneficia o movimento na direção prévia, ou seja, alta. Se a gente romper os 56 mil, vamos botar 56.700 aqui, ok, daí a gente vai começar a avaliar com um pouco mais de interesse para venda. Só que repara como a média de 200 está se aproximando. Quando o mercado romper aqui, a média já vai estar próxima. Então não é um cenário ainda muito amigável para vendas, apesar de toda essa sobrecompra no gráfico diário. Ok? Bom, no mercado de dólar, tivemos um dia de indefinição. Tá? Se mantém um viés baixista, mas nós estamos... Dá para dizer que pelo contrato vigente, que eu prefiro olhar, WDOK 16, pelo menos no mini, a gente está em cima de um patamar de suporte. Existe um viés baixista, mas a gente está em cima de um patamar de suporte. Então dá para vender aqui. Venda só se o mercado romper realmente o fundo de julho, e eu acho que isso vai acontecer nos próximos pregões. Mas também a gente está num ponto muito ruim para compras. Se fosse para pensar numa operação na ponta compradora, seria a partir desse candle aqui, na superação na máxima. Que a gente até esperava aí alguma recuperação, só que a recuperação não veio. A gente teve um dia de alta e depois o dólar volta a cair, ou seja, ele está muito fraco. Agora a média está muito em cima. Então aqui não é um ponto, eu não gosto de operar, e pelo menos a gente não recomenda operar contra o viés, quando a gente está muito próximo das médias. E seria o caso. Então não tem nada a fazer em relação ao dólar, eu não espero nada do dólar, é um gráfico que não está interessando muito no curto prazo. Se ele for capaz de subir, a resistência está na máxima do mês, lá em 3.397 a 3.300. Desculpa, 3.400. Tá? No intradiário, vinha se desenhando, né, um retângulo, onde tinha essa linha aqui até ontem. Tá? O dólar marcou um fundo em cima desse ponto logo na abertura e depois rompeu. Não nos convenceu,
para trade, a gente não fez operação aqui. E de fato ele não foi para lugar nenhum. Essa linha aqui já não nos diz mais nada. A gente desenha um novo suporte nesse fundo e a resistência fica aqui. Nada a fazer, pessoal. Então o mercado também no dólar tá ruim para compra e tá ruim para venda. Tá? Olhando o juro, né, o juro não mudou muito, segue aí bem bagunçado. Talvez seja até o caso de começar a olhar o próximo contrato. E realmente o próximo contrato é um pouquinho mais interessante, né? Eu dei um F19, a gente pelo menos consegue identificar aqui um padrão de cunha, mas também ainda não há nenhuma sinalização de acionamento do padrão. Então é isso, pessoal. Eu vou finalizando essa primeira parte do farol por aqui. Vamos falar dos papéis. Hoje tem muita coisa para falar, mas confesso, nada de muito importante. E falaremos isso na parte fechada do farol. Um abraço, até amanhã.